Olá, galera do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Tudo beleza? Então, hoje nós faremos uma revisão, tá, sobre as plantas, que é um assunto que cairá nessa prova de semana que vem, de julho, que vou contemplar todo esse assunto que falamos sobre plantas, tá? As plantas com sementes, plantas sem sementes, plantas com vasos condutores de seiva, plantas sem vasos condutores de seiva, tá bom? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Beleza? Eu sei que isso aí para vocês é molezinha, tá? Mas eu tenho que passar isso na prova porque faz parte do conteúdo. Então, olha lá, professor João Gimenez, sétimo ano, Ciências, Centro Educacional Gama, tá? Plantas, revisão, exercício no TecEducar, não esqueça de fazer, tá? Então, quinta-feira faremos a correção desses exercícios do TecEducar. Dessa semana não haverá exercício no livro, tá? Só no TecEducar. Nós vamos terminar de corrigir aquelas questões que ficou faltando daquela semana, da semana passada. Beleza? Não deixe de fazer a lição. Quem ganha com isso é você mesmo, tá? O próprio aluno que ganha com isso. Porque ele vai aprender mais e, ao mesmo tempo, ele está valorizando o que o pai paga para ele durante o mês. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Características gerais das plantas. Então, pertence ao reino Plantae, tá? Vocês sabem que existem 5 reinos na natureza. Reino Plantae, reino Animalia, reino Protista, reino Fungi e reino Monera, tá? Reino Monera são as bactérias, Fungi são os fungos, Protistas são algas e protozoários, reino Animalia, todos os tipos de animais vertebrados e invertebrados, e o reino Plantae, que aí já está incluso briófitos, pteridófitos, gimnospermas e angiospermas. Então aí tem uma planta, uma célula de uma planta vegetal, tá? Então lá, pertence ao reino Plantae, são autótrofas. O que é isso? Produz seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Tem clorofila, parede celular celulósica, tá? Que aí dá proteção à membrana plasmática dessa planta. Vasos condutores de seiva, todas as plantas têm? Não. Então, por isso que eu já coloquei ali, exceto briófitas. Plantas com sementes e sem sementes, tá? E no caso da reprodução, que nós já vimos isso em outras aulas, que quando se une o gameto masculino da planta com o feminino, aí acontece a fecundação, tá? As organelas das plantas, depois nós veremos cada caso aí, certo? Então, seguir. Vamos lá, os critérios. Então, quando fala-se em plantas, tem dois grupos. As de plantas sem sementes, tá? Que aí são briófitas e pteridófitas, e plantas com sementes, que aí são gimnospermas e angiospermas. Lembrando que as angiospermas dão frutos, e as gimnospermas só têm semente, mas não dá fruto. Por isso que o nome é gimnospermas, tá? Que significa o quê? Semente nua, porque não dá frutos. Vasos condutores de seiva, ó, a seiva que lhe serve de alimento, circula pelo interior da planta, tá? Existe a seiva bruta e a seiva elaborada, que eu já expliquei isso para vocês. Tranquilo? Então, vamos seguir. Ó, vamos primeiro falar sobre as briófitas. Lembra que são plantas bem pequenininhas, tá? Que elas, a manutenção dela é feita de célula a célula, o transporte de água, tá? De uma célula para outra, para que ela consiga se manter viva. O que significa avasculares? Então, é que não possuem vasos condutores de seiva, tá? Por isso que elas são chamadas de avasculares. Quais são os tipos de briófitos existentes? Musgos, hepáticas e antóceros, tá? Possui cauloide, rizoide e filóide. Então, vocês lembram que briófitos não possui caule, ela tem cauloide. Ela não tem raiz, ela tem rizoide. E ela não tem folhas, ela tem o quê? Filóide. Então, guardem isso aí. Desenvolve-se somente em ambientes úmidos, tá? Para que a água transporte o pólen ou que a água faça a condução de célula a célula para que ela venha se reproduzir ou que ela venha poder se manter viva, tá? A reprodução pode ser sexuada e assexuada. Lembrando,
Quando se une o gameta masculino com o feminino, é reprodução sexuada. Se cair os esporos dessa planta no chão úmido e nascer outros seres, outros musgos, por exemplo, aí é uma reprodução assexuada, tá? Porque desses esporos já surgiu uma nova planta. Existem briófitos para fazer recuperação em áreas recuperadas, tá? Para que não aconteça erosão e o desgaste do solo, que ela consegue unir bem essa parte do solo. As pteridófitas já é uma evolução em termos de plantas, tá? Porque, ó, vasos condutores de seiva, tá? Exemplos: xaxim, samambaia e cavalinha. Há milhões de anos dominavam florestas imensas, que eu já falei isso para vocês, inclusive que os dinossauros circulavam no meio dessas pteridófitas. Possuem raiz, caule e folhas. Então, olha aí a evolução. Elas já são vasculares, porque tem vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule e folha, então tem como nutrientes subir da raiz, passa pelo caule e vai até lá a folha. Possuem rizoma, que é caule subterrâneo, vocês têm isso aí no livro de vocês, lá na página 41, tá? Então, dá uma olhada depois no livro novamente. Serve de abrigo e alimento a diversas espécies de insetos e centopeias. Então, viu lá uma centopeia cheia de perninha, provavelmente ela vai se esconder lá no meio de uma samambaia, tá? Vamos lá, gimnospermas. Essa parte desse resumo aí, pessoal, é só para vocês memorizar o que já foi falado sobre isso aí, tá? Então, nesses slides eu estou colocando assim a principal informação sobre cada um desses temas, tá? Mas não deixe de fazer uma leitura no livro e não deixe de aprofundar o seu conhecimento depois numa pesquisa ou numa foto pela internet, tá bom? Ou um vídeo, porque você vai ganhando conhecimento também. E se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem para o tio João, que aí nós vamos um ajudando o outro, tá bom? Então, ó, gimnospermas foi o primeiro grupo de plantas do nosso planeta a apresentar sementes, tá? Isso já foi uma grande evolução. Só que ela o quê? Não apresenta frutos. Então, gimnosperma significa o quê? Semente nua, tá? Então lá, esperma seria semente e gimo seria nua, tá? Porque essa semente, ela não gera frutos, tá? Tem vasos condutores de seiva. Exemplos de gimnospermas quais seriam? Pinheiros e ciprestes. Tem pinos também. Os estróbilos, quando vai ter a parte de fecundação, ó, estróbilos masculinos ou femininos. Vocês lembram que os estróbilos masculinos, lá no livro que eu expliquei, eram maiores que os estróbilos femininos. Então, lá na página 42, 43, vai falar sobre a gimnospermas, tá? Então, os estróbilos masculinos e femininos se encontram através do quê? Da anemofilia, que é o vento que leva esse pólen do gameta masculino até encontrar o gameta feminino para que aconteça o quê? A fecundação, que é o que eu coloquei ali, tá bom? Então vamos seguir. E aqui na parte final, nós veremos sobre angiospermas, tá? Então, por exemplo, angi significa os frutos, tá? Esperma seria o quê? Semente que vai gerar fruto. Então, não pode esquecer isso aí. Então, as angiospermas têm sementes, flores e frutos. As flores são sempre coloridas, tá? Vocês sabem disso. Responsáveis pela reprodução. Então, quanto mais colorida for a planta, mais atenção ela vai chamar de algum tipo de inseto, tá? Ou pequenos animais. A polinização significa o quê? Transporte de pólen. Se acontecer a polinização, esse pólen será transportado e aí a reprodução acontecerá. Os grãos de pólen vai até o estigma é a parte feminina da planta, tá? E aí germina, que eu coloquei ali, aí vai acontecer a fecundação. Quem pode fazer a polinização? Insetos, pássaros, morcegos ou o vento que fazem essa polinização, tá? Ah, exemplos de angiospermas. Se eu passar na prova, por exemplo, eu quero 40 exemplos de angiosperma. Você vai pensar, meu Deus, como eu vou colocar 40 exemplos de angiosperma? É a coisa mais fácil do mundo, tá? Só você colocar lá 40 tipos de frutas, já acabou. 40 tipos de grãos, que você lembrar na sua cabeça, amendoim, feijão,
arroz, tá? E aí tem uma série de grãos. Eu coloquei alguns exemplos ali, ó. Feijão, arroz, abacate, laranja, uva. Todos são exemplos do quê? De angiospermas, tá? Então, quando fala angiospermas, é porque tem sementes, flores e frutos. Se falar gimnosperma, só tem semente. E se falar pteridófita, tem vários condutores de seiva, mas não tem semente nem fruto, tá? E as briófitas, que são as mais simples, elas não têm semente, não tem vaso condutor de seiva, não tem raiz, não tem caule, não tem folha, tá? É a mais simplesinha de todas, tá bom? Então aí está um resumo das 4. Aproveite esse resumo na hora da prova. Semana que vem eu vou postar a prova lá no Tec Educar, tá? Quinta-feira na aula do Zoom, nós falaremos sobre isso. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida pode falar comigo depois. Um beijo do tio João. Fica com Deus. Força aí. Se protejam, que logo, 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 logo nós estaremos juntos novamente em sala de aula. Todo mundo feliz lá e brincando com saúde. Um abraço, beijo, fui!